Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Na nossa aula de hoje aqui, a gente vai falar sobre diagnóstico fisioterapêutico. O que definitivamente eu tenho que saber, para poder realmente começar a implementar e começar a utilizar isso. Eu considero que a gente tem 3 pilares fundamentais que precisam ser alicerçados dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mentalidade, do nosso raciocínio, para que de fato a gente comece a implementar isso na prática de maneira mais efetiva. Além disso, obviamente, existem questões técnicas que a gente pode estar abordando mais à frente aí sobre o diagnóstico fisioterapêutico, certo? Mas o que eu quero te mostrar na aula de hoje aqui são 3 elementos importantes, fundamentais, para que você comece a valorizar, o diagnóstico que você constrói, o diagnóstico fisioterapêutico, e consequentemente isso vai trazer mais valor, vai agregar mais assertividade na sua conduta, no seu tratamento, na sua relação com o seu paciente, Porque quando você faz um bom diagnóstico, você consegue levar essa informação de uma forma mais assertiva, mais clara para o seu paciente, e obviamente você, junto com o seu paciente, vai conseguir traçar de maneira mais objetiva, mais clara, quais são as suas metas terapêuticas de curto, médio e longo prazo. E isso, sem sombra de dúvidas, é o que o seu paciente quer ouvir, é o que ele espera, De que forma esse tratamento, de que forma esse acompanhamento vai acontecer, para que ele tenha parâmetros de observação de resultado. E que você também tenha esses parâmetros que vão te ajudar nesse diálogo, nessa comunicação com o seu paciente. Mas então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma aula para a gente poder destrinchar melhor esses 3 aspectos que são importantes para a elaboração, de um bom diagnóstico fisioterapêutico. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Belezinha, então, aqui. Então, o tema da aula de hoje, que a gente vai abordar, diagnóstico fisioterapêutico, diagnóstico fisioterápico, O que eu preciso saber definitivamente, para tentar começar a implementar e, sobretudo, pessoal, valorizar a valorização da nossa profissão, a valorização da nossa prática, começa por a gente mesmo. Começa por a gente começar a implementar aquilo que eu considero um dos aspectos mais importantes. É você realmente ter clareza do diagnóstico, da importância desse diagnóstico, E aí, infelizmente, a gente vê muitos profissionais que negligenciam isso ou subvalorizam isso. O que é que normalmente a gente vê, Aquela avaliação, às vezes feita de maneira rápida, porque o profissional não quer perder tempo, ele julga que o paciente também não quer perder tempo, quer dizer, o paciente realmente não quer perder tempo, mas quem tem que determinar o ritmo, o fluxo do atendimento e dos processos que tem que ser implementados para você ter o melhor terapêutica possível e ter, sobretudo, o melhor resultado, é você profissional. Não adianta você querer atropelar etapas ou encurtar etapas para poder tentar economizar tempo, Porque isso definitivamente não vai fazer bem para ninguém. E aí a gente tem 3 aspectos que são importantes que eu quero discutir com vocês na aula de hoje aqui. O primeiro aspecto, é o da fundamentação legal. É importante a gente entender que existe uma legislação, e existe um porquê dessa legislação, A gente vê muito essa discussão da questão do diagnóstico, quem dá diagnóstico, quem não dá diagnóstico, diagnóstico do que é esse diagnóstico, Mas nós temos um regramento legal que nos ampara para a gente poder fazer o nosso diagnóstico. Então, se eu tenho um regramento legal que determina que eu faça esse diagnóstico e eu não estou fazendo mão disso, não estou usando isso, a meu favor, automaticamente eu estou abrindo brecha para que outras pessoas possam fazer, ou outros profissionais possam começar
a realizar. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Se apropriar das questões legais da nossa profissão também. Porque isso é que vai respaldar a sua prática no seu dia a dia. Daí, existe outro pilar, outro aspecto fundamental, que é o raciocínio clínico funcional. Como é que eu vou juntar as peças desse quebra-cabeça? Porque a gente poderia até compreender que a avaliação do seu paciente, né, o seu processo de avaliação, anamnese, exame físico-funcional, a interpretação dos exames de imagem, dos exames complementares, tudo isso, né, é digamos, um quebra-cabeça que você está estruturando e montando junto com o seu paciente para que você tenha ali o melhor entendimento dos processos que aquele paciente seu está passando e automaticamente poder concluir isso a partir de um ou de vários diagnósticos que seu paciente venha apresentar. E para isso a gente também tem recursos, né? A gente já tem hoje ferramentas, instrumentos que auxiliam a gente a desenvolver essa capacidade de raciocinar funcionalmente e entender. E um outro aspecto que muito importante é a sua própria mentalidade aplicada na prática, né? Então eu sei que tem muitos profissionais que quando a gente conversa, eles sabem da legislação, eles sabem como realizar uma boa anamnese, uma boa avaliação, como integrar esses elementos, mas ele subvaloriza o próprio trabalho, a própria dinâmica, o próprio fluxo do trabalho. E isso tem a ver, às vezes, com essa cultura, com esse circuito que a gente vive relacionado a esses ambientes de trabalho. Então, na iniciativa privada, a gente tem um ambiente, uma cultura que está permeada ali no que é o fazer do fisioterapeuta. Quando a gente vai para o sistema público de saúde, para o SUS, a gente tem também uma cultura entremeada e que faz parte também do cotidiano do fazer daquele fisioterapeuta, seja no ambiente hospitalar, no ambiente ambulatorial, uma clínica, né? Temos ali uma cultura que está permeando o fazer seu naquele dia a dia, né? E nós temos um outro ambiente que é, digamos assim, um ambiente dos planos de saúde, né? E nesse ambiente onde a gente tem ali os pacientes que têm planos de saúde também permeando ambientes que têm uma cultura, né? E essa cultura, gente, ela está entremeada na nossa própria mentalidade. Então a gente precisa romper com alguns desses paradigmas que durante muitos anos vem se perpetuando para a gente efetivamente conseguir dar um salto de qualidade, um salto de valorização no que é a nossa prática profissional, né? Então, vamos passar de maneira bem breve aqui esses 3 aspectos importantes para tentar abrir um pouco mais a nossa mentalidade, né? Como a gente vai raciocinar tudo isso, beleza? Bom, dos aspectos legais, a gente precisa entender que a gente tem algumas resoluções, né? Que é o que ampara as nossas práticas, o nosso fazer cotidiano de profissional, e que tem lá um regramento, né? Então, por exemplo, na resolução COFIT 80, que ela diz o seguinte, seu artigo 1º, né? Que é a competência do fisioterapeuta elaborar o diagnóstico fisioterapêutico, compreendido como uma avaliação físico-funcional, sendo esta um processo pelo qual metodologias e técnicas fisioterapêuticas, né, são analisadas e estudadas, os desvios físicos funcionais intercorrentes, desvios físico-funcionais, então a gente está falando aí das deficiências, na estrutura e no funcionamento, estrutura e função, então a nossa profissão, mesmo lá em 1987, antes mesmo da CIF, né, estar realmente implementada aqui no nosso país, né, a gente já tinha, na essência da nossa profissão, o âmago da CIF, né? E aí a gente vai discutir isso também, né? Com a finalidade de quê? De detectar e parametrar. Então, eu preciso aprender a detectar
o que são essas deficiências, limitações, restrições funcionais do meu paciente e parametrar. Ou seja, parametrar é quantificar também. Não basta apenas a gente olhar, não, ele tem uma limitação, ele tem uma deficiência de X graus na amplitude de movimento. A gente precisa aprender a como eu vou parametrizar isso, como eu vou quantificar isso, para tornar a coisa um pouco mais objetiva, ok? E aí, isso aqui está lá na nossa resolução e faz parte do profissional fisioterapeuta fazer esse diagnóstico, elaborar esse diagnóstico, ok? Na resolução de 2009, a COFIT 370, está bem claro, está cristalino lá, né? O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional adotarão a CIF, né? Conforme recomenda a OMS, e o fisioterapeuta e o TO aplicarão após os respectivos diagnósticos fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais a versão atualizada da CIF na sua derivada. Bom, o que a gente menos vê por aí é isso, né? Eu sou fisioterapeuta forense e trabalho também, atuo, né? Faço perícias judiciais e confesso para vocês que dentre os processos que eu sempre tenho recebido, tem lá, né, relatório médico, exames complementares, exames de imagem e vem lá os relatórios fisioterapêuticos. Esses relatórios fisioterapêuticos, até hoje, para dizer a verdade, de todos que eu vi, né, tem lá dizendo, paciente compareceu à clínica, faz fisioterapia, tal, tem dor, sente uma dor no braço, dor no ombro, ou ele tem uma síndrome de desfiladeiro torácico, o paciente tem hérnia de disco e ponto. Então, sinceramente, isso não é adotar, isso não é aplicar a CIF do ponto de vista na elaboração do seu diagnóstico. Sequer tem ali, né, na redação, um diagnóstico fisioterapêutico que fique claro para o paciente, para o outro profissional, colega que vai receber aquele paciente, ou, como eu estou falando, no âmbito de aspectos judiciais, né, que também não está claro ali naqueles documentos qual é o grau de limitação, de incapacidade que aquele paciente efetivamente vem cursando ali e sendo atendido por você. Beleza? Então, tá aí a resolução, a parte legal, nos amparando, nos dando ferramentas que a gente precisa efetivamente começar a implementá-las, né? Em 2022, eis que surge a resolução COFIT 555 e traz a classificação brasileira de diagnósticos fisioterapêuticos, a famosa CBDF, né? E aí, muita gente, né, tem gerado uma polêmica, uma certa discussão sobre essa questão da CBDF. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Se você tiver interesse de que eu faça depois uma aula, um vídeo, comentando, né, o que seria essa CBDF do ponto de vista da sua interface prática, né, com a própria CIF, a gente pode fazer isso depois. Mas o fato é que a própria CBDF, ela também está amparada, ela tem uma certa afinidade, né, ela utilizou a CIF como um parâmetro para poder se constituir, certo? Então, são resoluções que estão aí vigentes e que nos dão essa atribuição legal de fazer o nosso diagnóstico, o diagnóstico de funcionalidade, de incapacidade dos nossos pacientes que a gente precisa efetivamente utilizar. Bom, e aí o aspecto legal é importante porque é o que dá o respaldo para a profissão da gente mesmo existir, né? E eu preciso utilizar isso, preciso colocar isso em prática. E aí, saindo do mundo teórico, né, da literatura, dos documentos, e vindo para a prática, como é que a gente operacionaliza isso na prática? Você pode perguntar, professor, beleza, eu já li a CIF, já fiz curso da CIF, já conheço as resoluções do COFITO, sei que sou obrigado, que eu preciso utilizar isso aí tudo, mas no dia a dia, na hora da prática, a coisa fica complicada. Como é que eu faço para implementar isso na prática? Bom,
Pensando na questão do raciocínio clínico funcional, a CIF, ela também traz um arcabouço teórico, conceitual, que ajuda a gente a raciocinar, a gente a pensar. Vou falar para vocês aqui de uma maneira bem direta, né? Como é que isso pode me ajudar na prática. Primeiro, o seu paciente, ele pode, todos esses campos aqui, eles estão interrelacionados. Então, a relação ela é bilateral, ou seja, ela vai e volta. Então, eu posso ter aquele indivíduo que eu diria para vocês, talvez seja a maior parte, ou a maioria dos nossos pacientes, das pessoas que procuram a fisioterapia, que chegam até a fisioterapia, elas chegam com alguma condição de saúde, e aí essa condição de saúde pode ser um distúrbio, uma doença, uma lesão oriunda de um agravo, de um acidente. Enfim, esse paciente ele tem uma condição de saúde que está quase sempre alterada, afetada por algum motivo, né? Que a priori não vamos entrar nesse detalhamento todo, mas é uma condição de saúde que é importante, que está afetando ele de alguma forma. Essas condições de saúde, em boa parte, elas podem, né, gerar alterações ou desvios na estrutura e funcionamento. Lembra lá da resolução COFITO, né, 80, que fala que é papel do fisioterapeuta elaborar um diagnóstico para identificar os desvios no funcionamento e estruturas do corpo. Olha ela aqui. Então, como é que eu vou diagnosticar alguns desvios que meu paciente tem na função e nas estruturas do seu corpo? Bom, a alteração, os desvios ou a ausência de estruturas e das funções do corpo é o que nós chamamos de deficiência. Então, como eu vou mensurar, avaliar a deficiência que meu paciente tem? Então, por exemplo, das estruturas corporais, nós temos a observação, a avaliação que a gente implementa, mas a gente tem os exames de imagem. Olha os exames de imagem aí de novo, a relevância deles para a gente identificar estruturas que eventualmente possam ter algum nível de comprometimento, possam ter algum nível de deficiência ali naquela estrutura. Essa estrutura ela pode ou não ter uma repercussão na função, e aí as funções do corpo podem ter algum grau de deficiência, né? Essas deficiências, elas podem estar relacionadas, elas estão correlacionadas com a capacidade do seu paciente de desenvolver atividades, tarefas. Caso ele tenha alguma limitação, esse é o termo técnico que a gente vai utilizar para dizer que ele tem dificuldades de realizar alguma tarefa, alguma atividade, então ele tem uma limitação funcional, ou caso ele não consiga realizar ou ter um nível de participação, de implementar a sua participação a nível comunitário, a nível social. Então eu digo que a participação dele está restrita. Então ele tem ali uma restrição de participação em determinado contexto social, familiar ou mesmo comunitário, né? Então aqui, ó, nesse aspecto aqui, nesse eixo, funções, atividade, participação, a gente tem aí a estrutura que deve estar permeando o raciocínio do fisioterapeuta. Então eu tenho que estar o tempo todo pensando, o que meu paciente, eu tenho que estar ouvindo do meu paciente. Qual o nível de participação que ele tem? Qual é a queixa dele? Qual é a queixa dele em relação à participação que ele gostaria de ter em determinado tipo de contexto? Quais são as atividades que meu paciente ele precisa, ele necessita ou ele gostaria de desempenhar, de realizar, de ter capacidade de realizar aquelas atividades e que ele não está tendo essas capacidades? Quais são essas limitações do meu paciente? E quais são então as funções ou estruturas do corpo que estão deficientes e que poderiam eventualmente estar contribuindo para que ele conseguisse ter um ganho na sua capacidade de realizar
dessas atividades e dessa participação. Então eu tenho aqui um conjunto de elementos, estrutura, funções, atividades que vão ajudar nesse pensamento, nesse raciocínio na hora de implementar o meu diagnóstico, né? Isso tudo, temos aí fatores ambientais, que é o meio ambiente que o meu paciente vive. Então, meu paciente, ele tem uma lesão neurológica, ele está cadeirante e ele reside numa casa onde tem escadas, né? Então, ali eu tenho um fator ambiental que tem barreiras, que geram dificuldades para o meu paciente poder ter um maior nível de participação, que é aquela escada, dificultando o acesso dele a um determinado ambiente. O meu paciente, ele tem algum fator ambiental do bairro, de acesso a tratamento de saúde, né? Que são fatores externos ambientais que implicam ou que interferem na capacidade funcional ou na funcionalidade desse paciente em termos de funcionalidade, de atividade, de participação, né? E também os fatores pessoais, né? O contexto familiar desse paciente, né? A família dele, em que grau contribui ou dificulta, né? Os aspectos relacionados à dinâmica desse paciente, né? A propriedade do paciente, escolaridade do paciente, enfim, diversos fatores que são intrínsecos do indivíduo ou que estão ali permeando o seu contexto pessoal de vivência, que pode estar também contribuindo para essa complexidade do que vem a ser a sua incapacidade ou a sua funcionalidade, ok? Bom, a CIF, então, ela é dividida, né, em capítulos, em vários capítulos que vão dizer para a gente, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, a estrutura do corpo. Então, tem 8 capítulos que versam sobre as estruturas do corpo. Então, vejam aí a importância, por exemplo, dos exames de imagem. Então, eu tenho um paciente que tem um AVC, um paciente neurológico que teve, por exemplo, um acidente vascular encefálico, né? Um acidente vascular cerebral isquêmico. Ele tem alterações na estrutura do sistema nervoso, né? O meu paciente que tem ali alguma dificuldade ele teve uma fratura, essa fratura gerou uma fraqueza muscular, porque ele ficou muito tempo imobilizado. Então ali eu tenho, no capítulo 7, por exemplo, estruturas relacionadas ao movimento, estrutura do sistema músculo-esquelético, ou neuromúsculo-esquelético, né? Então, essas estruturas estão afetadas, estão comprometidas, de que forma, em que grau? E aí os exames de imagem, exames complementares, eles poderão te ajudar bastante nessa identificação de estruturas do corpo que podem ou não estar afetadas em maior ou menor grau, né? Nas funções corporais, nas funções do corpo, a gente tem lá as funções mentais, funções sensoriais e de dor. Ó, esse capítulo aqui é importante para o fisioterapeuta que lida com essa questão da sensibilidade, da propriocepção, da dor, né? Funções relacionadas à voz, à fala, funções relacionadas ao sistema cardiovascular, né? Ao sistema respiratório. Então, o pessoal que trabalha aí com, ou seja, reabilitação cardiovascular, reabilitação cardiorrespiratória, né? O capítulo 4 lá tem várias funções, né, que estão relacionadas a esses sistemas, e a gente precisa avaliar o nosso paciente de maneira adequada para identificar qual é o nível de deficiência que ele tem nesses sistemas, nessas funções. Então, qual é o grau de deficiência que meu paciente tem no sistema respiratório dele pós-Covid? Qual é o grau de deficiência que meu paciente tem no sistema cardiovascular após um infarto agudo do miocárdio? Ele teve uma lesão na estrutura, essa lesão na estrutura que foi diagnosticada pelo médico, que foi, né,
também avaliada por outros profissionais, chega até você, fisioterapeuta, com uma alteração na estrutura, no coração, que tem uma repercussão numa função, na função cardíaca, de contratilidade, mas que tem um impacto em toda a função do sistema. E aí, como eu posso avaliar esse meu paciente e identificar qual é o grau de deficiência que ele tem? Isso é possível de avaliar, parametrar, de quantificar. Quando você quantifica isso, o seu paciente ele passa a ter clareza. Então eu tenho 30%, 40% de deficiência nessa função. Veja que essa deficiência diagnosticada e parametrada, ela passa inclusive a servir como referência para metas terapêuticas. Então, quanto que eu preciso treinar, reabilitar e implementar de terapêutica para evoluir com o meu paciente nesse tipo de tratamento, né? Então, isso aí é fundamental. Gente, o diagnóstico é o caminho. Você tem que ter o caminho a ser trilhado, né? É a meta, é o alvo. Então, eu preciso saber os horizontes, né? Os capítulos de atividade e participação, tem lá 9 capítulos, que para a gente da fisioterapia são importantíssimos, né? Quais são as atividades, o grau de participação que o seu paciente tem, ou tinha, que ele gostaria de voltar? Qual é a meta? O que é que o seu paciente quer? Meu paciente ele tem dificuldade de mobilidade, é o capítulo 4. Ele tem dificuldade de se movimentar, de deambular, de subir degraus, de descer escada. Ele tem dificuldade de fazer transferência de deitado para sentado, para ortostase, né? Então, o meu paciente ele tem alguma limitação de mobilidade. Qual é essa limitação? Em que grau? Quantos graus de limitação ele tem nessa mobilidade? Ele tem alguma limitação para o cuidado pessoal? Tomar banho, para poder se alimentar, né? Nas atividades principais da vida, por exemplo, como ir lazer, trabalho, né? Ele consegue ter capacidade de realizar aquele trabalho que ele fazia. Então, por exemplo, a gente que trabalha na área da fisioterapia forense, as grandes demandas que a gente tem na área trabalhista é essa. É que a demanda judicial, ela quer saber isso. Essa pessoa, ela tem capacidade funcional para realizar aquela atividade ocupacional dela? Se ela não tem, qual é o grau de limitação, qual é o grau de incapacidade que essa pessoa tem de realizar aquela atividade ocupacional dela, seja lá qualquer área ocupacional? Então, o fisioterapeuta é um profissional referência para tentar chegar a uma conclusão de qual é o grau de incapacidade, qual é o grau de limitação que o indivíduo tem relacionado a essas dimensões aqui, das atividades e participações que ele vem a ter na vida social. Os fatores ambientais, como eu disse, normalmente são fatores externos do ambiente que vão implicar em termos melhor êxito ou não, ou termos mais dificuldades na evolução do tratamento. Então, o meu paciente ele pode ter acesso a produtos e tecnologias, recursos tecnológicos que vão facilitar. Então, o indivíduo cadeirante, mas ele tem acesso a ter um carro adaptado. Então, ele tem acesso a um produto tecnológico que o permite a ter uma mobilidade, né, dentro da cidade. Ele consegue se deslocar de um ponto para outro através do seu carro adaptado. Então, esse fator ambiental é um fator positivo, é um fator favorável, é um facilitador do processo de ganho de funcionalidade para o meu paciente. O contrário também existe, que são as barreiras. Então, eu tenho que avaliar e saber. Então, o pessoal que trabalha, por exemplo, na área de atendimento domiciliar, fisioterapeutas que atendem no domicílio, fisioterapeutas que fazem, mesmo os que estão em atendimento ambulatorial ou em clínicas, né? Essa relação de entrevistar, de conhecer o ambiente do paciente é fundamental. Então, o meu paciente ele tem uma dificuldade, ele tem uma limitação da marcha. Bom, como é o ambiente dele? Ele precisa subir escada, descer, ele consegue, a cama dele é alta, é baixa, ele consegue
virar, sentar e levantar sozinho. Então, às vezes tem questões ambientais que minimamente você pode dar orientação, você pode dar um encaminhamento para a família, e esse fator ambiental, que a priori poderia ser uma barreira, pode vir a se tornar um facilitador. E aí você vai mudando, modificando toda a dinâmica daquele ambiente para que o paciente ele comece a ter ganhos de funcionalidade, ok? Bom, e indo para a reta final aqui dos nossos 3 pilares, para você conseguir captar a relevância do diagnóstico fisioterapêutico, a mentalidade que você desenvolve, né? Então, eu preciso pensar, preciso que a gente coloque na nossa mente, né? Isso aí é uma coisa que a gente precisa romper. Nós chamamos isso de crenças limitantes. Então, existe uma cultura, né, que está estabelecida de maneira quase que generalizada, de que fazer tudo isso que a gente falou aqui agora, para chegar ao diagnóstico fisioterapêutico, gasta-se muito tempo. E aí eu lhe pergunto, se gasta tempo, então a sua avaliação, aquela primeira avaliação sua com o seu paciente, você precisa ter esse momento efetivo. Esse momento precisa ser valorizado, né? Às vezes o paciente está com um problema de saúde, ele vai até o fisioterapeuta e ele quer uma resolução rápida. Óbvio, todo mundo quer melhorar rápido, quer se curar rápido, quer se recuperar rápido. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem um passo a passo. Então é preciso que você, profissional fisioterapeuta, valorize a etapa da avaliação para que o paciente entenda que aquele momento é importante. É o momento que você vai ter que estabelecer a comunicação mais clara, a escuta do seu paciente. E aí, por exemplo, recentemente eu tenho ouvido, né, de alguns colegas que a primeira avaliação é mais barato. Tipo assim, ele cobra menos na avaliação, porque na verdade o paciente, o valor maior é dos atendimentos, digamos assim. E aí, na minha concepção, né, vocês podem concordar ou não e está tudo bem, né, cada um pode ter uma visão distinta disso que eu estou comentando aqui. Na minha concepção é justamente o contrário. O que você precisa valorizar é o seu primeiro contato com o paciente, é a sua avaliação. Então, se o primeiro contato, a primeira avaliação já começa fraca, já começa falida, já começa lá embaixo, como é que você vai puxar isso para um outro nível? Dificilmente você vai conseguir, né? E aí o seu paciente, ele já entra chegando até você, subvalorizando também o processo, né? Isso eu estou na perspectiva aqui, lógico, do entendimento da consulta particular, né? No ambiente privado, né? Onde você estabelece uma relação financeira direta com o paciente, né? Não tem o plano de saúde e nem está, digamos, pela via pública, né, do Sistema Único de Saúde. Inclusive, isso depois a gente pode comentar sobre essas três ambientes, 3 esferas de atuação do fisioterapeuta, como isso impacta, às vezes, diferentemente na nossa prática, né? Mas, enfim, então, independente da área ou do ambiente, privado, plano de saúde ou público, a sua mentalidade tem que ser de fazer sempre o melhor. E o melhor ele começa pelo diagnóstico, pela avaliação. Porque você, fazendo isso bem feito com o seu paciente, ele vai te dar mais credibilidade, você vai ter mais assertividade, você vai ter mais direcionamento no seu tratamento, né? E aí, essa mentalidade ela envolve o seguinte: eu preciso aprender a juntar a queixa funcional, estou chamando aqui de queixa funcional, o que é a minha avaliação em relação à função, atividade e participação. Nesse conjunto é a queixa de funcionalidade ou de incapacidade que o meu paciente tem, né? Eu preciso entender quais são os fatores determinantes, ou seja, o que é que está levando o meu paciente a ter essa deficiência, essa limitação ou essa restrição de participação. Como isso aqui está correlacionado, né? E
disso aqui que está correlacionado, como eu posso, na minha avaliação, instrumentalizar para fazer um diagnóstico disso. Para isso eu posso estar utilizando as ferramentas de avaliação. Coloquei aqui instrumentos de avaliação, mas talvez o termo ferramentas de avaliação seja até mais interessante, porque não é apenas um instrumento de aplicação direta. É o diálogo, é a comunicação, é o ouvir, é a anamnese, né? Esse diálogo que você tem que ter com o seu paciente para captar dele quais são as atividades, a participação, quais as funções que você está ali avaliando. Você vai precisar implementar no seu paciente testes funcionais, exames funcionais, exames complementares, muitas vezes exames de imagem, que vão te ajudar a esclarecer esse quebra-cabeça e poder chegar ao diagnóstico fisioterapêutico, cinesiológico, funcional. Então, é de suma importância que você tenha essa compreensão. Existe um pensamento do Sêneca que eu acho brilhante. Ele diz o seguinte, está um pouquinho cortado aí, mas diz o seguinte: não existe vento favorável para marinheiro que não sabe onde quer ir. Então, se você não sabe para onde vai, né, não vai ter vento não vai ter direção de vento que te ajude. Então, o diagnóstico é você colocar o barco. Imagine que nesse barco está você e seu paciente. A relação é terapeuta-paciente. Então, vocês estão em um barco que vocês precisam aprumar as velas, precisam organizar na direção do vento para que vocês realmente consigam ir para uma direção mais assertiva, mais objetiva e que vai levar ao melhor resultado possível para o seu paciente, certo? Então, diagnóstico fisioterapêutico ou diagnóstico fisioterápico é fundamental por todos esses aspectos. Primeiro, questão legal. A gente precisa utilizar, porque legalmente a gente está respaldado e legalmente a gente é obrigado. Então, a gente precisa utilizar. Segundo, todo esse emaranhado do raciocínio que eu estou utilizando, desenvolvendo, vai me levar a algum lugar. Eu preciso chegar ao diagnóstico, ou aos diagnósticos. E aí, pessoal, esses diagnósticos, eles vão servir de metas. Olha como aquela coisa de construir o plano terapêutico. Eu tenho que elaborar um plano terapêutico para o meu paciente. Como é que eu vou elaborar esse plano terapêutico? Se você dedica tempo e dedica a sua energia para poder fazer um bom diagnóstico, uma excelente avaliação, implementar o seu raciocínio ao máximo, à enésima potência, e conseguir realmente extrair tudo do possível do seu paciente naquele momento de avaliação, você vai conseguir ter horizontes, você vai conseguir ter portos para onde o navio vai se direcionar. E você vai poder navegar em uma direção. E o seu paciente vai, com certeza, lhe dar muito mais credibilidade, vai ter muito mais confiança em você. Ele próprio conseguir ter amparo de saber como está caminhando a sua evolução no tratamento. Não vai ficar apenas uma questão muito subjetiva, né? Mas ele vai ver e vai sentir e vai visualizar racionalmente a evolução que ele está obtendo ao longo do tratamento, né? Mas também é importante frisar que o diagnóstico ele não é uma coisa estacionária, né? Ele não é uma coisa estanque. A avaliação ela também não é uma coisa estacionária, porque a coisa evolui, a coisa é dinâmica. Então, à medida que eu faço aquela primeira avaliação bem feita, bem aprofundada, chego a um conjunto de diagnósticos, tenho ali o meu paciente basicamente delimitado nesses aspectos, eu vou começar a caminhar com ele. E aí, a partir daí, eu vou conseguir ir reavaliando de tempos em tempos, e nessas reavaliações eu vou vendo os ganhos e as novas metas que vão sendo estabelecidas, né? Obviamente isso tudo varia bastante de área para área, mas a compreensão, digamos, filosófica de tudo isso aí é a mesma,
né? Então, fisioterapeuta, não negligencie o diagnóstico, não ache que isso é uma perda de tempo, pelo contrário, use esse tempo a seu favor, use esse momento para valorizar a sua consulta, o seu fazer profissional, e isso com certeza vai te levar para um outro patamar, certo? E o seu paciente, você vai ver que ele vai ficar muito mais feliz com esse tipo de profissional do que com aquele que fica ali tentando atropelar e achando que está entregando um resultado rápido, quando na realidade não está, né? O barato sai caro, tem aquele ditado que diz isso, né? Então, pessoal, é isso. Aproveite aí, se inscreve no canal, compartilha, comenta, bota no comentário aí, pode pedir mais assunto, mais conteúdo, o que for de conteúdo relacionado a exames de imagem para fisioterapeutas, diagnóstico fisioterapêutico, exames funcionais, pode comentar aí, colocar que a gente vai estar implementando essas discussões aqui e vai ficar bem bacana. Beleza? Um abraço e até a próxima aula aí. Valeu!